Escute agora o resumo do capítulo 1 do livro Ser Antes de Fazer, preparado pelo pastor Eduardo Baldassi, da The Grove Church, em Titusville, na Flórida. Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que parece meio de trás para frente, talvez. A importância de desenvolver quem a gente é, o caráter, né? Antes de sair fazendo coisas, principalmente quando é para servir os outros. Nossa base é um trecho do livro Ser Antes de Fazer. E a ideia é essa: por que o ser deveria vir antes do fazer? Sabe aquela cena clássica? A criança pequena, super impaciente, tentando amarrar o cadarço do tênis, mas ainda não tem a menor coordenação motora para isso. Essa vontade de fazer antes de estar pronto. Isso é muito humano, né? Mas, quais são as consequências disso segundo o livro? Vamos dar uma olhada nisso? E o ponto de partida que o livro traz é bem interessante. Lá na igreja primitiva mesmo. Olha só, até para uma tarefa que hoje parece simples, tipo servir mesas, distribuir comida, os apóstolos eles definiram critérios bem claros lá em Atos capítulo 6. Precisavam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Nossa! Quer dizer, mesmo para algo assim, já tinha essa exigência de caráter primeiro? Exatamente. Já mostrava ali desde o começo essa primazia do caráter sobre a tarefa em si. O quem era mais importante que o que. Mas assim, a vontade de ajudar é forte, né? A gente quer se sentir útil. Muita gente deve pensar, eu vou fazendo e aprendo no caminho. Tem perigo aí, segundo o material? Tem sim. O livro aponta que o perigo não é só, fazer a tarefa errada, cometer um erro prático. É algo mais sutil. É a chance do próprio serviço, se feito fora da hora certa ou com motivação meio torta, acabar, na verdade, prejudicando o caráter da pessoa, alimentando um orgulho talvez disfarçado de boa ação. Orgulho disfarçado. Faz sentido. Pois é. Como Eclesiastes fala, e o texto cita isso, né? Tem um tempo certo para tudo. Deus fez cada coisa apropriada para o seu tempo. A pressa meio que atropela isso. E o livro dá exemplos da Bíblia para ilustrar, né? Como aquela situação tensa entre o apóstolo Paulo, Barnabé e o jovem João Marcos. O Marcos desistiu no meio da primeira viagem missionária, certo? E depois o Paulo não quis levar ele na segunda viagem de jeito nenhum. Gerou até uma briga séria com Barnabé. Isso. Parece que o Paulo olhou para ele e pensou: esse rapaz ainda não está maduro para esse tipo de trabalho pesado, para essa pressão. Mas o mais fascinante dessa história, e o texto ressalta bem isso, é que esse mesmo João Marcos, que precisou de mais tempo, talvez do investimento do Barnabé ali mais quieto para amadurecer, foi ele quem escreveu um dos evangelhos. Isso confirma muito a ideia central do livro, né? Nem sempre a gente está pronto para o serviço que a gente quer fazer. Esse tempo de maturação é crucial. Entendi. É como a criança com cadarço, né? Se a tarefa for muito difícil para a fase dela, a frustração pode ser tão grande que ela até desiste. Exato. E tem outro ponto importante que o livro levanta. Ninguém chega na vida cristã, ou em qualquer processo de crescimento, na verdade, como uma folha em branco. Sim. A gente carrega a nossa história, né? Criação, traumas, inseguranças, tudo isso vem junto. Precisamente. E por isso o livro argumenta que antes de colocar a gente para fazer, Deus precisa trabalhar na gente, num processo de cura, de crescimento, que a fonte chama de santificação. O exemplo dos coríntios que Paulo menciona é muito forte nisso. Ele fala que eles eram carnais, agiam como crianças espirituais, sabe? Cheios de ciúmes, de briguinhas. Nossa, isso gerava um caos na comunidade, imagino. Total. E aí fica a pergunta, né? Como é que você vai liderar, vai servir bem os outros, se você mesmo ainda está sendo controlado por essas coisas, por essa imaturidade? E como a gente percebe essa imaturidade? O texto dá umas pistas, uns sinais de alerta? Tipo, precisar demais da aprovação dos outros? Sim, ou ter muito ciúme, que acaba levando a brigas, a contendas. Ou aquela dificuldade clássica de controlar a língua, falar demais ou falar o que não deve. São coisas bem práticas do dia a dia. Pois é. E esses sinais, segundo a análise do livro, eles indicam justamente áreas onde o caráter ainda precisa ser moldado. Mostram insegurança, egocentrismo, falta de domínio próprio, que é fruto do espírito, né? Servir a partir dessas motivações ou com essas características ainda muito fortes não reflete bem o caráter de Cristo, que é o modelo. Pode até atrapalhar mais do que ajudar. Essa ideia de esperar,
de ter um tempo de preparo, parece ser um padrão mesmo, né? O livro menciona Moisés. Nossa, 80 anos até liderar o povo, 40 deles no deserto aprendendo humildade como pastor. Sim. E o próprio Jesus, né? Esperou até uns 30 anos para começar o ministério público. Até o Paulo, depois da conversão dele, teve um tempo ali de espera, de preparo. Não foi automático para ninguém. É verdade. E se a gente junta tudo isso, o padrão que a fonte destaca é bem claro. Líderes eficazes, na maioria das vezes, foram bons seguidores primeiro. Pense em Josué com Moisés, Eliseu com Elias, Timóteo com Paulo. Existe um aprendizado importante na submissão, na paciência, em aprender antes de querer ensinar ou liderar. Tanto naquele conselho que Jetro deu para Moisés lá em Êxodo, quanto nas instruções de Paulo para Timóteo. A lógica é a mesma. Procure pessoas com caráter comprovado, o ser, antes de dar tarefas importantes para elas, o fazer. Então, resumindo a ideia central que a gente tira desse material, formar o caráter, esse ser, não é um detalhe, é a base. É indispensável para poder fazer algo que realmente tenha significado, especialmente no serviço a Deus e aos outros. Isso. E é um processo, né? Demanda tempo, paciência e essa ação de Deus transformando a gente por dentro, a tal da santificação. Entendi. O livro até usa um modelo interessante para a gente visualizar esse crescimento. As 4 fases da competência. É legal pensar nisso. A gente começa como inconscientemente incompetente. Tipo, nem sabe que não sabe fazer algo. Como a criança que nunca nem viu um cadarço. Aham. Aí a gente percebe a dificuldade, vira conscientemente incompetente. Erra as laçadas, sabe que não está conseguindo. Com treino, a gente chega no conscientemente competente. Consegue amarrar, mas, pensando em cada passo, com esforço. Certo. E o ideal, o objetivo final, é chegar na inconsciência competente. É quando a habilidade, ou, nesse caso, o caráter maduro, aquele fruto do espírito que Paulo fala em Gálatas, já se manifesta naturalmente, sem esforço consciente. Ah, que interessante. É quando o ser e o fazer finalmente se alinham, né? Exatamente. É o ideal. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se essa preparação interna, esse ser, é tão fundamental assim, como é que a gente pode avaliar com honestidade a nossa própria preparação para as tarefas e responsabilidades que a gente tanto quer assumir, seja na igreja, no trabalho, na vida? Fica aí a reflexão para todo mundo. Conheça mais sobre o ministério da The Grove Church visitando o site iglesiaentitusville.org ou em nossas mídias sociais.